bom dia e um feliz sábado para todos. Nós queremos nesse momento lembrar alguns pontos que nós estudamos na lição da Escola Sabatina ao longo da semana. E queremos destacar algumas coisas, algumas lições importantes que podemos tirar depois de considerar tudo o que nós lemos nesta importante lição. Todos devem saber que nós estamos trabalhando as epístolas de Pedro, ou mais propriamente nesse momento, trabalhando a primeira epístola de Pedro. E existem muitas orientações importantes. E nessa semana nós realizamos a nossa jornada na Palavra de Deus, falando a respeito de um batismo muito importante e de um elemento muito importante na vida do cristão. E durante a nossa jornada, durante a viagem que fizemos na Palavra de Deus, durante essa semana, nós falamos muito a respeito de salvação. Falamos muito a respeito do caminho para a salvação. Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus aqui mostra que a salvação é por meio dele. A salvação e a intercessão é por ele. Então é um caminho que foi aberto de maneira especial. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outra passagem Jesus disse: olha, eu sou a porta onde as ovelhas passam. E outras comparações Jesus fez: olha, eu sou também o pastor. Então, existem muitos pontos importantes, muitas comparações que Jesus faz. E aqui nós temos a clara certeza de que Jesus é o único caminho para a salvação. Não existe um outro nome, como diz aqui a palavra de Deus, em que nós podemos encontrar a salvação. E na sua misericórdia, Deus traçou o caminho que nós devemos seguir. E se nós acabarmos não seguindo esse caminho, se simplesmente Ele nos colocasse na herança imortal, sem passar por esse caminho, não faria sentido para a nossa vida e não seria um lugar agradável para aqueles que estivessem lá. Se eles simplesmente passassem pelo perdão, vamos dizer assim, e fossem colocados do jeito que estão, com os mesmos pensamentos maus, lá no céu. Não seria agradável nem para aquele e nem para o céu. Por isso o Senhor traçou um caminho. E se nós passarmos por ele, nós seremos favorecidos, seremos bem-aventurados. Isso foi um ponto bem importante que a lição trouxe. Além disso, também, a lição abordou aspectos a respeito da ressurreição, tão importante quanto o ministério, a morte ou o nascimento de Jesus, a sua morte, seu ministério, a sua morte, também é a sua ressurreição. Através da ressurreição de Cristo, a veracidade da palavra dele é provada. Muitas coisas são comprovadas através da ressurreição de Cristo. Ali, validando o seu sacrifício, mostrando que ao ressuscitar, ele vive e intercede por cada um de nós. E também ele nos possibilita ressuscitarmos. Mesmo que seja entregando a vida, ele assim nos ressuscitará. E também existe um outro aspecto da ressurreição, a ressurreição espiritual. Esse estudo que nós fizemos durante a semana também destacou a necessidade de uma ressurreição espiritual, de uma transformação diária. E nós não estamos sozinhos nessa transformação. Nós temos o apoio e o poder da divindade. Em algumas perguntas que nós consideramos, nós falamos a respeito disso,
de como a divindade atuou ao longo da história da humanidade. Desde a criação, a divindade estava presente. Pai, Filho e Espírito Santo. E está presente também na vida de cada um dos seus filhos hoje. E aquele poder que ressuscitou a Cristo, poder que tinha nele mesmo e em coparticipação ali com o Espírito Santo e também com Deus, esses mesmos poderes, eles estão ao alcance do ser humano. Ele estende o convite a cada um de nós para poder aceitá-los em sua vida. Uma vez que nós aceitamos, que nos unimos a eles, eles farão morada em nosso coração. E aí, como serão as nossas ações? Serão movidas por esse poder. Interessante também que Deus teve instrumentos ao longo dos tempos. E a lição mencionou a respeito de Noé. Noé foi chamado pregoeiro da justiça. E ele pregou e construiu a arca. A sua pregação, mediante o poder de Deus, do Espírito Santo, pôde salvar muitas pessoas, mas acabaram descansando no Senhor antes. A família de Noé, um aspecto bem importante que devemos destacar, que foi salva do dilúvio. Porém, uma boa parte, a grande parte da humanidade ouviu a pregação, mas não deixou que o Espírito Santo transformasse a sua vida e acabaram perecendo. Então o poder do Espírito Santo vem desde o começo atuando, desde a criação até os nossos dias. E assim também, avançando depois do tempo dos patriarcas, avançando lá para o tempo dos apóstolos, nós vemos o poder de Deus sendo concedido com uma capacidade maior, um poder maior para que eles pudessem operar milagres. E é dito que também nos últimos dias o povo de Deus será revestido desse poder, receberá um poder, o capacitará para algo maior. Hoje nós precisamos receber em nossa vida o Espírito Santo. A inspiração compara o Espírito Santo a uma chuva que caía naqueles tempos antigos, que fazia brotar a semente, que fazia germinar, chamada chuva temporã, que acontecia numa parte do ano. E essa chuva temporã ela é representada lá no tempo dos apóstolos, quando foi o início do Evangelho, da Igreja Apostólica. E que também tem uma aplicação para o futuro, onde haverá uma outra chuva, a chuva serôdia. Essa, nos tempos antigos, era aquela chuva que fazia amadurecer o grão para a colheita. Então, nos últimos dias, também de igual forma, haverá o amadurecimento da seara, através da chuva serôdia, para que possa Cristo vir a fazer a colheita final. Mas existe uma aplicação pessoal. Eu e você precisamos primeiro receber a temporã em nossa vida. A palavra precisa nascer em nossa vida, precisamos nos converter e nos preparar para receber a serôdia, onde teremos maior poder. Afinal, de que batismo que nós precisamos? Nós precisamos de um batismo completo. Não somente pela água, que o batismo pela água, a lição apresentou que é um dos pontos importantes, mas que precisa vir acompanhado do batismo do Espírito Santo. Muitas vezes nós podemos até passar pelas águas, mas não passamos pelo batismo do Espírito Santo. E aí pode acontecer que aquele primeiro amor, aquelas primeiras afeições, aquele desejo ardente de realizar trabalhos que nós tínhamos logo no início da nossa conversão, isso acaba desaparecendo com o tempo. Então está faltando alguma coisa, está faltando orarmos pelo Espírito Santo para mudar a nossa vida e assim purificar as nossas consciências para indagarmos o que devemos fazer de bom para Deus, o que nós devemos fazer
para Deus. E Pedro, ao mencionar a necessidade do batismo do Espírito Santo, a necessidade de olhar para Cristo, ele finaliza essa parte da carta, o capítulo 3. Ele finaliza falando que devemos direcionar os nossos pensamentos para o alto. Devemos olhar para Cristo, que está intercedendo por nós. Então, o meu desejo nesta manhã é que você possa ser revestido do Espírito Santo, possa orar, falar mais sobre o Espírito Santo e ele possa mover as tuas ações. Devemos orar, nos preparando também para os eventos finais, para o momento em que a igreja receberá o poder do Espírito Santo sem medida e assim a obra será concluída. Mas saiba, o Espírito Santo na chuva serôdia será derramado não para converter, para mudar o meu coração como cristão conhecedor, mas ele será concedido para que possamos realizar coisas que não realizarmos, que não conseguimos realizar, coisas sobrenaturais. Mas o momento de conversão e de obediência, de transformação é agora, e não lá no fim, quando a igreja receberá a chuva serôdia. Mas nós precisamos agora de um momento de conversão, de mudança em nossa vida. Então, o meu desejo para todos vocês que nos assistem é que você possa compreender qual o batismo que você necessita, qual a mudança que você precisa realizar na vida para que o Espírito Santo possa mover as suas ações. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.